Estamos aqui na residência de uma querida companheira do Movimento Espírita, que aceitou o nosso convite, o convite da AD Campinas, Associação dos Divulgadores do Espiritismo, para ceder uma entrevista para nós, com um tema muito propício, a divulgação do Espiritismo, a experiência de uma vida. Nós estamos falando de Terezinha Oliveira, que é diretora de Estudos e Divulgação Doutrinária do Centro Espírita Allan Kardec, aqui mesmo da cidade de Campinas, que vai nos brindar com a sua trajetória no movimento espírita acerca da divulgação do Espiritismo. Boa noite, dona Terezinha. Boa noite, Sandro. E eu estou muito contente com esta oportunidade de falar para o movimento espírita, contando alguma coisa que conhecemos, pelas quais passamos nesta seara abençoada nossa. E nós gostaríamos de perguntar inicialmente, dona Terezinha, como tudo começou nessa trajetória da senhora, com mais de 50 anos de trabalho na divulgação do Espiritismo? Bem, Sandro, começou assim. Eu conhecia Espiritismo, eu tive a oportunidade de conhecer em Ribeirão Preto, onde eu morava, através de minha mãe, que era médium e frequentava os centros. Eu era a companhia dela, porque ela era viúva. Naquele tempo, uma senhora viúva não se movimentava sozinha, né? Então, com pouca idade, eu tive a felicidade de assistir estudos e presenciar fenômenos mediúnicos. Nós não aconselhamos a presença de crianças, não é? Entretanto, para mim foi muito útil, ficou como um substrato de conhecimento prático da doutrina espírita, das práticas espíritas. Mas ficou latente em mim. Eu não trabalhei mais depois que saí de Ribeirão Preto, que lá eu fiz o catecismo espírita, não é? Fiz teatrinho espírita lá com José Papa. Mas depois disso, em São Paulo, eu me ative a trabalhar. Tive oportunidade depois de fazer o Madureza, na época se chamava Madureza, supletivo. E aí viemos para Campinas, minha família se mudou para Campinas. E aí então eu tive a oportunidade de chegar em janeiro de 1956 e conhecemos o Centro Espírita Allan Kardec. Conhecemos e ficamos nele até hoje. Parece que ali estava a nossa oportunidade. E já se haviam passado anos, eu não havia trabalhado no movimento espírita, então eu digo que eu estava atrasadinha. Entrei com muita vontade no movimento. E começamos na mocidade. Que lindo papel tem as mocidades, não é? Para mim foi uma descoberta. O modo de estudar, as companhias. Naquele ano já assumi a direção da Mocidade Espírita de Campinas. Começamos a colaborar no jornal Alavanca, a divulgação. Acho que em setembro daquele ano, agosto, o jornal começou, acho que em setembro eu já estava produzindo alguma coisa. E devagarinho então começamos a nossa tarefa na seara espírita através do movimento de mocidade. Isso trouxe é claro que para o movimento um ganho muito grande, porque a senhora já começou a fazer palestras logo no início, ou foi assim, elaborando alguns estudos e depois as tarefas nesse campo de palestras e seminários, etc., começaram a surgir? É uma coisa interessante, porque eu quase não sei dizer como começou. Eu às vezes observo companheiros que planejam o que vão fazer, como vão fazer. Para mim, a vida foi me levando, vida leva eu. Mas no bom sentido, para coisas boas, não é? E aconteceu que eu não tinha nenhum desejo de falar em público, não tive um preparo especial para isso. Mas no movimento de mocidade, foi em 59, em Bauru, eles fizeram um concurso de oratória e eu, estando lá, insistiram comigo que participasse da categoria improviso. Eu não havia preparado nada, não fui para isso.
Fiquei muito assustada de ter aceito. Eu achei que foi imprudente de aceitar o convite deles, mas foi a pressão muito grande. E só tinha aquela noite para estudar e 20 temas. E não tinha nem os livros. Então foi realmente um momento emocionante. Porque quando sortearam o tema, o Espiritismo e as Artes, eu me recordei de uma frase da escola normal. Uma professora disse que a arte é a expressão do belo. Comecei por aí. E fui desenvolvendo o tema. Tinha, parece que 6 minutos eles batiam um sininho e eu 8 minutos encerrava. E consegui concluir dizendo que Deus era, então, o maior artista, a expressão do belo através de Deus, né? Mas não me pergunte o que eu falei, porque eu não tinha roteiro, como geralmente hoje eu tenho, não é? Imagine falar em público. Eu levo roteirinho, sim, mas eu não tinha nada. Acho que os amigos espirituais queriam que a gente entrasse nesse campo. Então, sem que eu planejasse, fiquei conhecida no movimento de mocidade. E quando voltamos para Campinas, aceitamos fazer a concentração aqui em Campinas, eles insistiram comigo que falasse. Já começaram os convites. Eu disse, mas eu não falo em público, eu não falei nunca. Mas insistiram, e aí eu aceitei para que o pessoal de São Carlos colaborasse com a nossa concentração. Eles disseram, vamos colaborar, mas você tem que falar para nós. Eu disse, olha, serve uma parábola? Serve, então festim de bodas. E eu debutei em São Carlos, no dia 29 de agosto, dia de Bezerra de Menezes. Que lindo. Não é? Muito interessante, muito interessante. De forma que assim eu comecei. Depois, realizando a concentração de mocidades, fiquei ocupadíssima. Foi até estafante bastante, éramos poucos para uma tarefa grande. Quando concluiu a concentração, começaram os convites de Paraná, de outras cidades. Desculpe, eu estou contando coisa, mas é interessante porque talvez ajude muitos jovens que não sabem. Alguns perguntam assim, qual é a minha missão? Olha, esteja na seara, procure fazer o que está ao seu alcance, que se houver alguma tarefa maior, eles vão encaminhando a gente, não é? Nós acabamos sendo conduzidos, né, dona Terezinha, para os trabalhos que a gente tem que realizar aqui no mundo. Exatamente, a oportunidade do serviço vem. E eu me recordo que naquela ocasião, eu trabalhava já na prefeitura. Quando à noite eu repousava a cabeça no travesseiro, vinham umas ideias. Eu achava lindas ideias. Então eu levantava, anotava num caderninho só a ideia que me veio, que eu achei linda. E depois eu ia procurar escrever em torno daquela ideia. Aí me convidaram para falar. E eu tinha algumas coisas alinhavadas. Talvez eu pudesse dizer, minha mãe não deixa. A dona Anita era severa, não é? Firme, enérgica. Minha mãe não deixa. Mas qual o quê? Minha mãe foi junto. Ela gostou da ideia, foi junto. Então eu não podia dizer que eu não sabia, porque eu já tinha feito. Não podia dizer que minha mãe não deixava, porque ela foi. Então eu não tinha desculpa. E os convites então se sucederam. Quando eu percebi, eu estava no movimento. Nesse movimento de fazer palestras, de levar a doutrina espírita, porque é isto que é importante, não é, Sandro? Não é aparecer perante o público, ser conhecida, é a grande oportunidade de levarmos a mensagem, o conhecimento do Espiritismo, de uma forma clara, didática, simples, ao alcance da maioria da nossa população. E foi uma oportunidade linda que eu recebi de Deus, que eu agradeço muito. Foi alguma coisa que eu podia fazer e nem sabia que podia fazer. E mais tarde, então, procurei me preparar um pouquinho para corresponder, não é? Mas este lançamento no movimento foi muito espontâneo, que me causa, assim, emoção quando eu recordo.
com naturalidade, né, dona Terezinha? Com naturalidade. E nessa trajetória toda, houve alguns problemas que a senhora teve que enfrentar nas idas às cidades, estados, nessas visitações que a senhora fazia a essas diversas casas que chamavam a senhora? Não, graças a Deus não. Eu olho para trás, quando eu completei 20 anos de tarefa, em 1979, eu fiz um balanço e notei, nesses anos todos viajando para lá, para cá, não havia acontecido um acidente, nada. Nas casas, eu me hospedava em casas dos confrades, e às vezes pode acontecer algum incidente, alguma coisa desagradável. Nada, tudo bem, tudo em ordem. Eu não ficava doente nos dias que tinha que fazer as palestras, eu ficava doente nos intervalos. Quando eu fiz este balanço, eu percebi que havia um interesse do plano espiritual em favorecer a divulgação doutrinária. Só aí eu me dei conta, porque eu achava muito natural. Eu achava natural, aceitava, tudo bem. Só quando eu completei 20 anos é que eu pude fazer uma avaliação. E aí comecei a agradecer aos amigos espirituais. Veja só aí que eu compreendi quanto eles se devotam em prol da divulgação das ideias espíritas. Isso é muito lindo, né? Muito. Fazer essa avaliação depois de um período tão grande é até gratificante, né, dona Terezinha? Muito. Dei mais valor. Entendi a responsabilidade. Sempre eu fui responsável. É isto que eu digo. Nós não precisamos ser especiais. Precisamos ser pessoas sinceras, trabalhadoras, honestas, corretas em tudo o que fizermos. Isto está ao alcance de qualquer um. Somos pessoas de bem, não é verdade? Não precisamos ser pessoas grandiosas, espíritos sublimes que vieram à Terra em missão, não. Nós todos estamos convidados ao trabalho da seara, sendo sinceros, honestos, trabalhadores. Muito lindo. Dona Terezinha, na seara a senhora encontrou muitos companheiros e companheiras, né, no trabalho. Sim. Teve, assim, pessoas especiais que a senhora pode citar que motivaram a senhora, que incentivaram, que até chegaram a inspirar o trabalho que a senhora desenvolveu até hoje? Bem, para os companheiros que entraram na tarefa da palavra, e no tempo nosso de mocidade, sem dúvida nós tivemos Newton Boechat, né? Tivemos também o Divaldo Pereira Franco, não é? E havia também Jacó Rosman Neto. Eram 3 companheiros que eram sempre convidados para as concentrações de mocidades do Brasil Central e do estado de São Paulo. E eram figuras que eram modelos para nós, de comportamento, de produção no campo das conferências. Certamente eles nos motivaram bastante. Mas eu tenho impressão que o que mais nos move e deve mover, acredito a todos, é o ideal espírita. É quando se compreende, não é? Que nós estamos na Terra para servir. Deus não cria nada inútil. Se nos criou, somos seres úteis, temos uma finalidade. Quando nós entendemos isso e procuramos corresponder, quando estamos nessa disposição, então tudo se encaminha e a gente persevera. Me permita, Sandro, é um dos problemas que pode acontecer, os melindres, ser mal compreendido, algum comentário desairoso a nosso respeito, a respeito do nosso trabalho. Nada disso deve nos retirar da seara. São testes, principalmente no começo. Sempre vão existir testes assim, mas principalmente no começo é decisivo. Será que a pessoa está desejosa mesmo de servir na seara? Os amigos espirituais, eu brinco um pouquinho, eu digo assim que eles não gastam cera boa com mal defunto.
Eles levam o caso assim, vão observando, oferecendo oportunidades, e os testes vêm naturalmente. A incompreensão, algum comentário, o desapreço, e vamos ver se a pessoa resiste. Se a pessoa preza mais o ideal do que estes acontecimentos periféricos, a pessoa persevera. Ela supera, ela não causa inimizades, ela prefere sofrer algumas coisas, mas não abandona o campo, não abandona o serviço. Então aí os amigos espirituais vão investindo na pessoa. É uma comparação assim, meio terra a terra, mas em nossas casas, se vamos contratar alguém para trabalhar em nossa casa, você sabe como é, às vezes a dona de casa ensina tudinho para a empregada, um dia inteiro. No dia seguinte ela não vem não. Não gostou, não quer vir. Você perde todo aquele investimento. Já os amigos espirituais, eles vão observando e aguardando. E investem então depois na pessoa que passou naturalmente por testes como todo mundo passa. Mas teve a perseverança. Isso é muito importante. Nossa, foi tão importante a senhora ter falado esses pontos, né, sobre em sentir a proposta do Espiritismo, e a partir dessa proposta, desse entendimento, fazer das nossas atividades as melhores possíveis para a propagação do Espiritismo. Exatamente. E a gente sabe também, dona Terezinha, que o movimento espírita em geral, e principalmente as casas espíritas, tem as características são muito distintas, né? Existe uma heterogeneidade muito grande no próprio movimento. É verdade. E em relação a isso, o que a senhora acha, por exemplo, é possível nós tratarmos o Espiritismo com equidade, com tantas diferenças que existem entre as casas espíritas? Sem dúvida. De um ponto de vista, isto é bom, porque a liberdade de expressão, liberdade de organização, não podemos assim enfaixar o movimento espírita. Desde que nós tenhamos a liberdade de apresentarmos a doutrina segundo o entendemos, sem ferir, sem agredir a ninguém, mas comentando o que entendemos da doutrina, como Allan Kardec a codificou, como os Espíritos do Senhor transmitiram as informações. Se nós temos essa oportunidade e as casas espíritas nos concedem, nós achamos que é o suficiente. Porque a organização dos trabalhos, os trabalhos práticos, a modo de fazerem, pode variar de uma casa para outra. Só não podemos deixar que entre a desonestidade, a fraude, a vaidade, querer o predominar, ser maior que os outros. Então eu acredito que nós podemos nos respeitarmos, entendermos as nossas diferenças. Está muito em moda agora, não é? Que o diferente precisa ser aceito. E no movimento espírita eu acredito que felizmente existe isso. Pelo menos sempre onde eu estive, os contatos, congressos de que eu participei, eu notei entre os espíritas, felizmente, uma certa fraternidade que fica acima das diferenças de trabalho, de organização desta ou daquela casa. Isso não deve nos dividir. Nós notamos que há mais separação, embora ainda hoje num jornal eu li, ele falava espiritismo, mas ele estava se referindo a diferentes práticas que utilizam a mediunidade também, mas não são espiritismo. Então, isto sim, nós temos que ter um cuidado de ver o que é doutrina espírita e o que não é. Mas os trabalhos práticos podem variar. Só seria preferível que alguns companheiros não quisessem inovar, criar coisas novas. Nós não temos que inovar, criar, porque a vida é sempre simples, natural, não há grandes segredos nem novidades.
Repare que através da obra de Chico Xavier, o que nós tivemos foi detalhamento, foi explicações, exemplificação daquilo que nós já tínhamos na codificação. Datada certamente à época nova, tantos anos depois, não é? Mas não houve mudança básica dos princípios doutrinários. É isto que não pode haver. E às vezes algumas práticas, elas estão mudando princípios. Nós temos, por exemplo, o diálogo com os espíritos. É ali que nós temos a oportunidade de conhecer como se sentem as pessoas do lado de lá da vida. E ao mesmo tempo, passarmos algum aconselhamento, se sabemos, consolar, esclarecer, talvez motivar algum espírito a se modificar para melhor. Tudo isso que nós lemos na obra de Allan Kardec, algumas práticas mediúnicas que se dizem espíritas estão tirando o diálogo. Não podemos tirar o diálogo. Fica um trabalho falho, porque este diálogo é fundamental para o entendimento nosso sobre a vida do além. Não podemos ficar só na dependência do que os médiuns veem ou sentem. As demais pessoas precisam ouvir os diálogos, precisam também ter acesso a estes conhecimentos. Então, estas diferenças, às vezes, estão extrapolando um pouquinho. Mesmo assim, devemos ter compreensão e tolerância entre nós. Devemos ser firmes em relação à doutrina, mas devemos ser muito fraternos em relação aos confrades. E diante dessas considerações que a senhora fez, dona Terezinha, ao que me parece, né, que ao contrário de que alguns companheiros afirmam que a questão da fidelidade doutrinária, né, pode fazer com que o espiritismo se desvie, assim como o cristianismo primitivo se desviou na sua origem, está um pouco equivocada, né? É possível, sim, então nós entendermos essa proposta de fidelidade espírita e essas múltiplas faces que a gente vê no próprio movimento? Justamente o que faltou às pessoas foi fidelidade ao cristianismo. Exatamente. Se tivessem sido fiéis às práticas cristãs, aos princípios cristãos, não teriam criado tanta coisa em torno da ideia do Cristo, não é? Então, nós estamos da mesma maneira nos tempos atuais, procurando evitar que em cima das ideias básicas da doutrina espírita se criem muitas organizações, se criem modos, interpretações diferentes, se acrescentem coisas que não condizem com os princípios básicos. Então, fidelidade doutrinária é nós sermos fiéis às revelações dos espíritos e à codificação de Allan Kardec, como base para toda a construção que nós quisermos fazer. O que extrapolar daí, o que sair daí, fugir ao bom senso, fugir à ideia de Deus, fugir à ideia do bem, da verdade, nós não poderemos aceitar. Tá? Agora, as pessoas que pensarem assim e quiserem, preferirem outras ideias, elas têm todo o direito e liberdade de se organizarem, mas não podem chamar isso de espiritismo. Porque Allan Kardec criou o termo espiritismo para designar essa doutrina revelada pelos espíritos e por ele coletada e colocada em ordem didática. Nós não podemos agora modificar, dar um conteúdo diferente àquilo que foi denominado espiritismo. Dona Terezinha, as casas espíritas, elas podem se organizar de tal forma para a propagação do espiritismo. A senhora teria, assim, uma sugestão para dar? A senhora que já vem há tantos anos trabalhando, né, dentro da área doutrinária do Centro Espírita Allan Kardec e até fora dos muros do SEAC Campinas, assim, uma orientação, alguma coisa que as casas espíritas possam fazer para estruturar os seus estudos doutrinários?
Bem, as casas espíritas, nós temos que respeitar. Às vezes são casas pequenas, às vezes são instituições maiores. Então, é preciso que os dirigentes verifiquem o que é que precisamos para a nossa casa espírita funcionar bem. Se nesse campo de doutrina, de difusão doutrinária, eu penso que, em primeiro lugar, tem que preparar os seus companheiros, estudarem em conjunto, se aprimorarem no conhecimento, porque eles não podem querer passar adiante aquilo que não sabem. Então eu diria que, se não há ainda, se esta casa ainda não tem, às vezes está começando, então que façam o seu grupo de estudos, perseverem unidos, estando preparados melhor. Então agora vamos pensar o que vamos fazer, não é? Então, naturalmente tem os serviços de assistência espiritual, que é outra diretoria da nossa casa, não é? A assistência espiritual abrange o atendimento fraterno, as entrevistas, preleções, passes, aquele atendimento inicial. Então é preciso preparar trabalhadores para isso. Mesmo que a casa seja pequena, mas tem de haver à noite, à tarde de trabalho especial, e as pessoas que se prepararam para isso. Há grupos que estudam, há cursos, às vezes através da USE, nós temos uma assistência nesse campo. Vamos aprender a preparar trabalhadores. Então vamos assistir. Mas já estávamos fazendo. Ótimo! Estavam fazendo como sabiam, como podiam, mas vão aprimorar o serviço. E que mais que podemos fazer? Imagine se nós vamos ficar a vida inteira trabalhando como médiuns, passistas, expositores, e não preparamos trabalhadores. Nós temos de preparar trabalhadores, nós não vamos ficar para semente. Nós temos que preparar companheiros. E desde logo, partilhar, não devemos ter receio de partilhar serviço. Se nós prepararmos bem as pessoas, elas trabalham acertadamente. É o que está acontecendo em nossa casa, que Deus conserve assim, não é? Os companheirinhos fazem os cursos e eles trabalham adequadamente, não há atrito, não há necessidade de discussões, não é? Então, preparar. Para isso os cursos são muito eficientes. Eu às vezes falo para alguma casa espírita que se queixa, que tem pouco público, que é tão difícil. Eu digo, façam os cursos. Porque com o curso a pessoa se acostuma a vir ao centro pelo menos aquela vez por semana. E ela já vê o centro espírita não como lugar em que ela vai receber o socorro, mas onde ela vai conhecer alguma coisa espiritual. E ela começa a perceber que ela pode abrir um campo de serviço. E também nós confiamos mais na pessoa, porque sabemos que ela já assistiu aquelas exposições, já trocou ideias, já formulou perguntas. Então a própria casa, os companheiros que trabalham na casa, confiam mais no novato, naquele que está se preparando. E com isto a casa vai crescendo, porque a pessoa que vai ao centro e aprende, se melhora, se renova, não fica ouvindo sempre o mesmo tipo de preleção, ela gosta e ela traz outro. Ela acaba influindo na família, abrindo campo. É assim que uma casa espírita cresce. Quando as pessoas se sentem atendidas naquilo que precisam espiritualmente, se sentem acolhidas e que abrem para ela um campo de participação e de crescimento espiritual. Certa vez eu ouvi um indicativo sobre as casas espíritas aqui na Terra, que seriam embaixadas celestes no mundo espiritual, né? Realmente. As casas espíritas parecem ter esse papel, né, de trazer luz e entendimento acerca da imortalidade para as pessoas. E esse entendimento, dona Terezinha, dessas questões, vão modificando o ser humano de tal forma que ele vai querer multiplicar tudo isso, né? Por exemplo, hoje a gente tem outras ferramentas na sociedade que utilizam, né, que são utilizadas para se divulgar espiritismo,
que é a TV, que é a rádio, a internet, por exemplo, o jornal, e etc. A senhora acha que, por exemplo, esses veículos todos que existem, que estão à disposição da sociedade, pode massificar a mensagem da doutrina? Não creio. Falar de doutrina, apresentar doutrina, filmar sobre doutrina, não vai massificar. Entretanto, esse papel da divulgação, da difusão, não vai substituir nunca a vivência na casa espírita. Eles vão servir para atrair as pessoas e passar ideias, abrir um pouco mais o entendimento. Mas quero crer, então, que todos esses que trabalharem com esses meios de divulgação devem sempre... Olha, uma ideia que me ocorreu. Devem sempre divulgar as casas espíritas, onde as pessoas podem encontrar o seu campo de trabalho, de um aprendizado mais organizado. Nossa. Não é? Eles chamam bem a atenção e passam muitas ideias para pessoas que ainda estão bitoladas e não conseguem se sobrepor a certos preconceitos. Ir a uma casa espírita, às vezes ainda é tabu para muitas pessoas. Então, estes processos de divulgação, eles suprem a fome espiritual dessas pessoas pelo conhecimento. Só que eles terão que trabalhar esses meios de divulgação com critério. É aquela mesma fidelidade espírita, é tão desejável, não é? Porque o que adianta nós termos ideias sobre vida imortal e fenômenos, se nós não tivermos todo esse conteúdo do quem somos, de onde viemos, porque estamos aqui, para onde iremos, que a doutrina espírita esclarece tão bem, não é? Porque a televisão norte-americana, os filmes, DVDs, eles mostram também aqueles detetives paranormais, não é? Que decifram casos, o Ghost, aquela que conversa com os espíritos, não é? Entretanto, não chega, veja, um último episódio aí está dizendo que alguém desencarna e encarna no outro que está desencarnando. Quer dizer, fica... Ora! Então, estas coisas não podemos ter nesses nossos meios de divulgação. Eles têm que passar a verdade, o fenômeno correto, aquilo que corresponde à realidade das leis divinas. Mas realmente eles podem colocar um pouco ao gosto popular, aquilo que atrai, uma imagem, uma história, por que não? Eles estão cumprindo uma parte de informação, de alimentação para pessoas que não vão à casa espírita. Enquanto isso, o centro espírita continua de portas abertas, não é? Para aqueles que se interessarem. Muito bem. Falando sobre internet, dona Terezinha, isso remete a gente além dos muros do Brasil, né? Uhum. E a gente sabe que a senhora foi fazer uma tarefa fora, no exterior. Conta um pouquinho pra gente como é que foi essa experiência. Sim, faz alguns anos já. Companheiros que eram daqui, da nossa região, estavam orando lá na Flórida, Miami, e eles tinham um centro pequenino e eles me convidaram para fazer palestras lá. Porque como há muitos sul-americanos, eles entendem, por causa do espanhol, não é? Eles entendem o português. Então é possível a gente falar naqueles centros com pessoas que entendam o que estamos falando. E tive essa oportunidade muito enriquecedora para mim. Agradeço aqueles companheiros, não é? Que me convidaram. Fiquei uma semana lá. Havia inclusive uma espécie de um congresso que ia acontecer. E eu tive a oportunidade de falar sobre uma panorâmica da mediunidade. Falei alguns temas evangélicos. Umas 6 palestras eu tenho impressão que eu pronunciei na ocasião. Mas lá é interessante, porque nós temos aqui no Brasil as casas espíritas.
Um grupo espírita começa, daí a pouco eles estão construindo, longe, onde seja, mas eles constroem uma casa espírita. Lá ninguém, nem as pessoas têm casas de sua propriedade, são alugadas. Então eles alugam como se fosse um espaço comercial, espaço que dá para fazer uma recepção, uma salinha pequena para crianças, que eles têm pouco público, uma para a mocidade, aí um salãozinho onde eles fazem as preleções gerais e uma sala onde eles aplicam os passes, distribuem água fluidificada. E eles têm então 2 reuniões por semana, 3 quando muito. E eles têm que pagar o aluguel, é caro, é muito caro. Mas eles se devotam muito, se esforçam para manter aqueles grupos espíritas funcionando. E eles moram nos Estados Unidos e eles falam naturalmente inglês. Eles podem, quando fazem as explicações espíritas, eles fazem em inglês. Eles têm livros que a Federação Espírita Brasileira traduz para o inglês, não é? Então eles têm obras em língua inglesa para oferecer. A maioria, porém, dos que frequentam ainda é de sul-americanos, brasileiros principalmente. Os brasileiros que estão sendo os bandeirantes, não é? Levando a doutrina espírita. Você veja que coisa linda. Mas também a gente não poderia ficar sem, não é? Já imaginou, Sandro? A gente num outro país e, quando muito limitado a ler obras espíritas, não pode partilhar com alguém, não pode socorrer uma pessoa passando palavras de consolação, de esclarecimento, não pode aplicar um passe, não pode orar em conjunto. Eles têm que começar mesmo, não é? Os brasileiros, onde estiverem os que são os espíritas, eles começam em sua casa, num pequenino espaço. Eles começam a semeadura, abrindo caminhos. Que Deus os abençoe. Tão enriquecedor isso, dona Terezinha, porque a gente fica imaginando, a gente vê o movimento espírita no Brasil, e ele tem uma característica muito forte, né, com obras assistenciais, né, as casas espíritas se filiam a muitas instituições desse tipo, né, ONGs e tudo mais, até pela proposta, né, de ajudar o próximo, da caridade, do amor e tudo mais. E tem muita gente, às vezes, que não dá valor ao movimento espírita no Brasil. E a gente vê, por exemplo, em outros lugares do mundo, o movimento espírita não tem tanta força e tanta expressão como é no Brasil. O povo brasileiro realmente tem uma característica muito diferente em relação a isso, não é mesmo? Verdade. E a senhora acha, por exemplo, assim, diante de tudo isso que a senhora colocou, como é que a divulgação do espiritismo no Brasil e no mundo, né? Como é que ele pode, assim, uma projeção para um futuro distante, um rumo que a senhora daria para a divulgação do espiritismo no Brasil e no mundo? Uma avaliação, assim, a senhora que tem tantos anos, né? A gente tem que reiterar isso com tantos anos de experiência nessa lide, dona Terezinha. Sandro, eu entendo espiritismo miudinho. Eu entendo o espiritismo com naturalidade, com simplicidade. Mas eu quero crer que, eu sempre digo assim, eu não sei, mas Deus sabe. Então, se Deus sabe, esta pleiade de espíritos que dirigem o movimento espiritualizante no mundo, naturalmente eles estão inspirando, estão fazendo reencarnar pessoas adequadas aos diferentes serviços. Eles têm um planejamento não só para o nosso Brasil, mas para o mundo todo. As ideias precisam ser veiculadas para aliviar o sofrimento do mundo, para fortalecer os ideais. Então eu quero crer que eles estão providenciando. Eu não tenho planos, não, eu não penso, eu não sei como. Da mesma maneira como comecei no movimento espírita, eu olho assim para o panorama mundial e eu não sei, mas Deus sabe. É muito bom isso, dona Terezinha, porque a gente realmente tenta olhar, né, essa proposta linda que a doutrina espírita
nos oferece todos os dias, quando a gente lê as obras básicas e as obras complementares que vieram, né, enriquecer a doutrina espírita, realmente o nosso coração fica tocado, e a gente quer, quanto mais pessoas acessarem estas ideias, parece que mais a gente fica satisfeito mesmo. E feliz. Agora, há uma coisa que sempre me ocorreu. Nós somos espíritas e não encontramos nada melhor do que o espiritismo. Nós percebemos que temos informações mais amplas, mais profundas do que o comum das religiões, embora nelas haja também as verdades que lá estão. Mas um dia, será que nós teremos o Espiritismo pontificando sobre toda a humanidade? Ou será que nós teremos uma religião que passa todo esse conhecimento que o Espiritismo tem e mais coisas e une as religiões todas? Eu não fico preocupada com o futuro se o Espiritismo vai ser a religião dominante. Não tenho essa proposta. Eu acho que teremos sim uma religião fundamentada nesses princípios básicos e que pode se desenvolver e ampliar na humanidade quanto mais o ser humano progredir intelectual e moralmente. Não importa. Se nós desencarnarmos e reencarnarmos várias vezes e chegarmos numa das encarnações e encontrarmos o mundo com todos aceitando as leis básicas, tendo conhecimento sobre a imortalidade, sobre reencarnação, lei de causa e efeito, a lei de amor, lei de progresso, se eles tiverem isto, não me interessa se terá o rótulo de espiritismo ou não. As ideias, as verdades é que são importantes. Bom, Terezinha, nós estamos encerrando já as nossas atividades, né, a nossa entrevista, e a gente gostaria de pedir para a senhora agradecer inicialmente, né, a disposição da senhora em ter recebido a gente aqui na sua residência, e eu gostaria que a senhora deixasse uma mensagem para os nossos telespectadores, né, assim, diante de todo esse trabalho que a senhora teve até hoje, são 53 anos de trabalho frente à divulgação doutrinária, assim, uma mensagem para que eles possam continuar aprendendo e estudando o Espiritismo. Eu quero agradecer a vocês essa oportunidade de me dirigir àqueles que nos estejam vendo e ouvindo. E eu quero dizer a todos, bom ânimo, coragem, não é? Dizem que João Evangelista, que viveu a uma idade bem avançada, quando estava idoso, que não podia mais ter o vigor para a pregação, ele dizia, filhinhos, amai-vos. Então eu gostaria de repetir isto que João Evangelista disse, coragem, bom ânimo, vamos nos amar, vamos nos ajudar mutuamente, vamos nos tolerar, vamos nos aprofundar no conhecimento espírita, porque em verdade, com esse conhecimento espírita, nós encontramos a caridade, que é o amor em ação. Muito obrigado a todos e até o nosso próximo programa.